Muito bem, tá aí então um assunto que tem dado o que falar, né? Enfim, tá aí nas redes sociais. Ramon Cujuí, boa noite. Você estava me contando aqui antes do programa que você procurou em vários, né, periódicos, não sei se ainda existe isso, né? Em vários periódicos, e você não viu uma linha desse tema. Eu quero que você explique, né? Enfim, o que poderia estar acontecendo em relação a isso, já que o assunto aí hoje eu vi, né, que é Jovem Pan, CNN, até o UOL comentando sobre isso. Por favor, boa noite, fica à vontade. Boa noite, Cícero. Boa noite, Moisés Cruz. Boa noite, Juninho. Boa noite, Samuel Costa, que está chegando ali. Boa noite, Chico Holanda, que deve chegar daqui a pouco. O Chico está querendo aumentar a vida dele, depois que ele leu o estudo que chegar atrasado aumenta a longevidade, então ele está aí batalhando muito. Boa noite, Zezinho. Seguindo a risca, né? Arrisca. Seguindo a risca. Boa noite, Zezinho, que deve estar nos assistindo, e boa noite a você que nos assiste, né, nos prestigia e muito nos honra com a sua audiência nessa segunda-feira, e que abre aí a sua casa para que a gente possa entrar, né, através do sinal aberto da Rema 5.1 e também na internet para fazer esse debate com ordem e decência. Eu deixo aqui o meu abraço e o meu cumprimento a todas, todos e todes que nos assistem. Pois é, Cícero, isso que você falou é verdade. A imprensa brasileira não fala de outra coisa, né? Gafe diplomática e não sei o quê. Aí o que é que eu fui fazer? Eu fui no New York Times procurar o que o New York Times achava disso. Nada. Né? Fui no Financial Times, fui no The Economist, nada. Né? Fui no Le Monde, nada. Foi no Clarim? No Clarim eu não fui. No Clarim eu não fui, no El País também Clarim, não. Aí como a crise diplomática é com a China, eu fui no People's Daily, né, que é o Diário do Povo, que é o jornal oficial do Partido Comunista Chinês, e também no Global Times, que é o segundo maior jornal da China. Enfim, os dois ali são jornais mais influentes da China. E não tem uma linha. Aliás, a única menção que tem sobre Janja é no Global Times, não, no People Daily, que fala da Janja naquele episódio da sanção daquele projeto que proibia celular nas escolas. É a única linha que tem na imprensa chinesa sobre a Janja. Ou seja, esse carnaval todo é uma tolice, é uma bobagem, é um não assunto, é um factoide, como diria aquele que foi prefeito lá do Rio de Janeiro. Me faltou o nome agora, aquele episódio dele no banheiro participando da Câmara. É um factoide, é um não assunto. É uma grande bobagem. A tal da crise diplomática, da gafe diplomática. César Maia? César Maia, pronto. Exatamente. Factoide, eles dizem. Isso é um factoide. É porque não há na imprensa internacional, e mesmo nos jornais chineses, uma linha sobre esse episódio que a imprensa brasileira vem transformando numa crise diplomática que dá a impressão de que a China vai botar aqueles aviões invisíveis sobre Brasília e bombardear o Planalto. Uma enorme bobagem. E por que a imprensa brasileira faz isso? Porque a mídia tradicional brasileira está enfrentando o governo Lula. E ela se negou a detalhar o sucesso da viagem de Lula à China e à Rússia. Né? 27 bilhões de dólares anunciados em investimentos no Brasil por empresas chinesas. E ao invés da mídia ir atrás desse fato, detalhar esse fato, verificar se é verdadeiro, né? E se for verdadeiro, onde é que esse dinheiro vai cair, onde é que esses investimentos produtivos vão dar no Brasil? Não. Nós estamos aí há uma semana discutindo aquilo que a Janja falou no jantar com Xi Jinping, que não era um jantar, não era oficial, era um jantar dos chefes de Estado ali, não era um momento formal e oficial. Né? E foi uma crise diplomática, uma grande bobagem, um grande factoide. Porque se a imprensa brasileira se preocupasse em pegar os fatos que interessam à nação, ela não anunciaria hoje que as pessoas estão surpresas porque o PIB brasileiro cresceu 1,3% no primeiro trimestre. Mas veja só, surpresa para quem? Surpresa para quem torce contra o Brasil. Surpresa para essa gente que não acompanha a vida real acontecendo. Surpresa para quem não quer reconhecer os louros e os produtos, né, que o governo Lula tem entregado à população. A viagem à China foi um enorme sucesso. E fazendo aqui um corte específico para a fala da primeira-dama, Janja. Janja, continue, me sinto representado. Porque uma mulher como você tem a obrigação, não é nem o direito, tem a obrigação, em todas as vezes que estiver
em jantares, em eventos, com homens poderosos e mulheres poderosas desse planeta, você tem a obrigação de defender as crianças, os adolescentes e as mulheres do nosso Brasil, porque foi isso que Janja fez no episódio com o Xi Jinping. O presidente Lula falou a respeito das redes sociais e ela disse, né, que o TikTok tinha um problema aqui da forma como os conteúdos eram publicados no TikTok sem filtro. E isso todo mundo sabe. A mãe, o pai que tem em casa sabe. Os conteúdos que estão no TikTok, boa parte deles são prejudiciais às nossas crianças, aos nossos adolescentes. E ela, de maneira muito tranquila, colocou isso para aquele que é hoje o homem mais poderoso do mundo, de maneira altiva, de muita tranquilidade. Tanto é que depois ele colocou até alguém para vir ao Brasil para tratar dessa questão. Primeira-dama Janja me representa. Então, todos os lugares que a senhora estiver e defender a saúde, defender o bem-estar das nossas crianças, dos nossos adolescentes e das mulheres do Brasil, tem o meu apoio, tem o meu respeito e continue. Porque essa macharada misógina, preconceituosa e machista vai continuar gritando. E essa imprensa brasileira, que devia estar de olho nos assuntos e não nas futricagens, vai continuar gritando. Continue, porque os cães, a caravana passa enquanto os cães ladram. Moisés Cruz, boa noite. Você concorda com o seu colega aqui, Ramon Cujui, que a Janja tem que continuar falando? Boa noite, Cícero. Boa noite, Ramon, Samuel, Chico Holanda, que já está chegando, especialmente a vocês que estão em casa, que eu já costumei chamar de Nação Rema. Sejam todos muito bem-vindos e participem. Olha só, pessoal, eu quero começar aqui pelo Ramon. Rapaz, é brincadeira. Ouvi tanta lorota. Você que está em casa também, você sofre, né? A gente sofre, porque, pelo amor de Deus, vamos lá. Janja nunca protegeu crianças nem mulheres de forma nenhuma. Sabe por quê? Diga e provo. Aumentou a violência contra a mulher no governo do marido dela. No governo do marido dela. E o que ela fez? Exatamente nada. Absolutamente nada. Crianças sendo violentadas nos lares. Não é na internet, não. É nos lares mesmo. E às vezes por parentes, por amigos. Qual é a campanha que a Janja encampou para defender essas crianças? Qual é a campanha que ela tem encampado para defender as mulheres das violências que as mulheres vêm sofrendo? Não, nenhuma, absolutamente nada. A Janja, que nem o Ramon falou, que ela continue falando, eu também quero, Ramon, que ela continue falando mesmo, e jogando as reuniões lá para baixo, porque quem falou essa questão dela ter se metido numa reunião que ela não deveria se meter, não foi nós. Quem falou foi os petistas, que estavam lá de alta confiança do Lula. Pessoa de extrema confiança dele se sentiu incomodado, se sentiu traído, porque viu que ela causou um mal-estar na reunião. E essa pessoa trouxe para a Globo News, soltou no ventilador. Então não é a direita que está chateado com ela, que está fazendo... Não, é eles mesmo, quem está se degladiando são eles. E quem reprovou a atitude da Janja não foi eu, que nós de direita somos chamados de misóginos. Quem fez isso foi ministro do Lula. Ele é que é misógino, eles é que tem que ser chamado disso, porque foi eles que espalharam o que aconteceu na reunião. Esse negócio de dizer que o TikTok favorece a direita, qual é a prova que vocês têm? Qual foi a prova que ela apresentou? Agora, os conteúdos da direita tem uma diferença, tem a verdade, coisa que eles aqui não têm. Eles jogam com a mentira, por isso que a mentira não dá visualização, porque todo mundo já sabe do engodo, já sabe da mentira, já sabe do engano. Vai olhar um vídeo, eu quando vejo vídeo de Lula, eu passo reto. E até me benzo, não quero nem ver vídeo de Lula, vai-te embora. Não assisto. Foi de Janones, foi do PT, o vídeo vou passando assim, a não ser que eu tenha obrigação de ver para dar uma opinião, aí tudo bem. Agora, é por isso que nem TikTok ajuda. Qual é a plataforma que vai ajudar? Vídeos mentirosos, publicações mentirosas, oferecimento de picanhas, oferecimento de um mundo irreal. O povo já sabe. Por isso que o povo não dá bola, não dá volume. Agora, quando vem uma pessoa, grava um vídeo que nem o Nicolas, fala a verdade, traz a verdade para o povo, mostra a verdade no vídeo, o vídeo dá 140 milhões, 300 milhões, porque tem verdade. Se vocês querem like, se vocês querem visibilidade, trabalhem com a verdade. Mas vocês fogem da verdade como o diabo foge da cruz. Vocês só trabalham com mentira. O que a Janja falou foi só mentira. Não tem verdade. O que o Ramon falou é mentira também. Qual é a base, qual é a prova que o TikTok favorece a direita se o TikTok é de esquerda? Se o TikTok é de um país comunista?
ditador. Como é que ele vai favorecer direita, rapaz? Isso é balela, isso é papo furado, não trouxe uma prova. Aí depois usa mulheres e crianças para se vitimizar. Eles são sempre as vítimas, sempre os coitados. E o pior de tudo, ela desmentiu o Lula, né? Porque o Lula disse, não foi a Janja que falou, não. Foi eu quem falei. Aí vai lá, o marqueteiro diz, não, Janja, diga que foi você. E aí, como é que fica? Quem é que falou isso? Quem é que puxou? É Lula, é Janja, a gente não sabe, um fala uma coisa, outro fala outra. Parece que eles nem conversam, eles nem se combinam, porque a história não está batendo. Então, meu povo, fico viajando, a gente quer o dinheiro de volta, que vocês ficam com mala para cima e para baixo. E ó, avião do Lula para a China, avião do Lula agora para a Arábia, avião do Lula para a África. É só passeio. O que tem de palpável no nosso país? Esses quase 3 anos de governo, o que o Lula trouxe de benefício? Olha só, ficava naquele negócio, está na hora de já ir embora. Foi embora a água do Nordeste, foi embora a esperança do povo, foi embora... Não tem nada, foi embora a segurança pública, foi embora a saúde dos Yanomamis, cadê? Foi embora tudo, não tem nada. 3 anos de governo praticamente. Nada, não tem uma obra faraônica, uma obra bonita, não tem nada, nada. É só viagem e lua de mel. Viagem e lua de mel com a nossa grana, com o nosso dinheiro. Muito bem, Moisés, dando uma contribuição ao seu comentário cirúrgico, como sempre, né? Entre 2023, Rondônia teve um destaque negativo, né? Nessa questão de violência contra a mulher. Você estava falando disso, né? Dando os números precisos, como você sempre dá. Pois é, a Janja poderia ter vindo aqui, né, Cícero? 22, aproveitado, vir aqui, né, visitar, 22, conhecer. Ninguém sabia quem ela é. Saber ela o motivo, era, né? o Moisés. Pois 22 era outro presidente, não Sim, tinha mas como ela é a primeira-dama. Ela tem os dados de 22. Vim aqui saber o que estava acontecendo em Rondônia, trazer a contribuição dela e não ficar na Índia, dançando na Índia. Ó. Agora, Mas sabe por quê? dançando lá na Índia e o povo lá do Rio Grande do Sul morrendo. ano passado, Moisés, ainda contribuindo com o seu comentário, né, preciso, ano passado teve um aumento de 16% em Rondônia, 24%, ano passado 16% nas chamadas para o número 180, né, e 80%, chegou a 80% o aumento nos casos diretos sendo tratados na central da polícia. Lastimado. Só fazendo essa coisa da violência da mulher, em Rondônia principalmente, o Cícero, eu digo para o telespectador, vá lá no jornal, pega as histórias de violência contra a mulher, pesquise o nome do agressor, joga na internet o perfil dele na rede social, para você não ver se não é bolsonarista. Veja. Faça. Muito bem. Samuel Costa, boa noite. Agora é a vez da sua análise. Prazer imenso estar aqui de volta, reencontrar todos os debatedores, mais uma vez, Cícero, Moisés Raimundo, Julinho, Igor, Gesimiel, enfim, telespectadores e internautas. Olha, como o Moisés, ele sempre prega a verdade, e ele não comete nenhum tipo de fake news, em verdade, a única pessoa aqui que teve a conta restrita pelo Meta foi justamente ele. O Zuckerberg bloqueou as redes sociais do Moisés, né? Já que ele diz que eles dão ampla defesa, né? O contraditório, e proíbem, né, aqueles vídeos mentirosos. Quem teve a conta banida foi ele. Inclusive, ele até pensou em judicializar, ficou impossibilitado de impulsionar nas redes sociais. Um outro ponto que tem que deixar em destaque: houve um desmonte nos governos do Bolsonaro e do Michel Temer das políticas que fortalecem a defesa da primeira infância. E os fatos, né, que são trazidos à tona, que são diversos tipos de modalidade de violência, né, contra a mulher em especial, né? Violência patrimonial, psicológica, moral, física, e nós temos um alto índice de subnotificações. E quando o Ministério da Justiça e Segurança Pública viabiliza a parceria com os governos dos estados para fortalecer o pacto, né, em defesa das mulheres, e diga-se de passagem, Rondônia e o município de Porto Velho amargam o título de ser o pior estado e a pior capital do Brasil, por 100 mil habitantes, com índice, né, de feminicídio. Outra situação que tem que ser analisada aqui com muita serenidade, isso independe de aspecto ideológico, é um fato público e notório. 87% dos abusos sexuais que ocorrem contra as crianças é dentro de um ambiente secular, né, familiar.
Ou seja, é um pai, um irmão, um tio, um avô que violenta, abusa sexualmente das nossas criancinhas. E há uma predominância, né, da maioria dos fatos de serem lares pseudamente, né, intitulado como conservadores, tradicionais. Isso aqui é um dado, né, do anuário que vocês podem observar com muita exatidão os gráficos. Né? Vão poder encontrar o nome das pessoas, porque existe uma legislação que veda, né, esse tipo de prática e é correlacionada ao segredo de justiça para não expor a parte inconsciente da relação, que no caso são as crianças, idosos e mulheres em coisas. O que a gente precisa deixar claro aqui? Ainda que se o Lula tivesse somente articulado mais de 150 bilhões de reais, que equivale a mais de 27 bilhões de dólares, em investimentos, né, do governo chinês em território nacional, ele poderia ficar os 4 anos viajando no Aerolula. Porque essas pessoas, elas têm uma debilidade cognitiva de não entender. Um chefe de Estado, ele não anda maltrapilha, com suvaqueira, fedorento, com os dentes amarelados. Ele tem que se comportar como tal. E, assim, os investimentos que foram trazidos só pela China, comunista, que eles tanto falam mal, mas vocês observarem, quantos carros elétricos da Tesla você já viu em Porto Velho? Eu não vi nenhum, acho que ninguém teve coragem de comprar até o presente momento. Agora, o que tem de BID espalhado a todos os dias à direita, eu tive na última semana em Tocantins, em Goiânia, em Minas Gerais, virou uma febre, é uma tendência global. Gera emprego, renda, sustentabilidade, né? Tem um certo preconceito nesse primeiro momento, porque tudo que é novo espanta, mas é uma tendência que vai dominar o mercado, os carros elétricos. Né? Estão aprimorando a bateria, a versatilidade ali no pós-venda, no atendimento. E isso aí é um investimento da China, que gera emprego para o nosso povo, gera desenvolvimento. Né? Os dados têm que ser trazidos aqui para o programa. Eu acho que deveria ser ou a pauta local, para dizer essa palhaçada que o Marcos Rogério está fazendo nas audiências públicas, tornando elas em audiências privadas, ou apontar aí, né, a temática correlacionada ao aumento de 1,3% no PIB nos 3 primeiros meses do ano de 2025, janeiro, fevereiro e março, contrariando todos os especuladores e pseudo-economistas que diziam que o Brasil está no caminho errado. O Brasil, que essas pessoas tentam trazer aqui com fofoca, né? Porque até o presente momento, os caras do G1 não falaram, se bem que é garantido o direito à fonte, mas é muito fácil manipular. Se houve algum ministro, né, inconformado, né, na percepção dele, com o posicionamento da primeira-dama Janja, que ele peça para sair do governo. Existe uma fila quilométrica de pessoas capacitadas que podem substituí-lo. Quem foi eleito para presidir o Brasil foi o Lula. E todo mundo já sabia que ele era casado com a Janja. Agora querem colocar a mulher o quê? Na cozinha? Para cuidar, roubar a moeda lá do espelho d'água do Palácio do Planalto? Nós temos uma primeira-dama que tem capacidade de ocupar qualquer cargo eletivo e em qualquer esfera do poder. Agora, o problema dessa turma maluca é que, ao invés de eles debaterem os investimentos que foram trazidos numa única articulação do Lula, o Putin, aí, que é um dos maiores, né, líderes globais, rasgou seda para o Lula o tempo todo. O presidente da China, da mesma forma. O pessoal fica colocando a teoria do caos como se fosse uma verdade absoluta, mas o povo está se alimentando melhor, a taxa do desemprego diminuiu, os investimentos, o Moisés fala, qual a grande obra? Ô Moisés, parece que tu não anda no interior do Estado. Para onde a gente anda é obra do governo federal, inclusive que você se beneficia, você é uma pessoa ingrata. Agora, eu me comprometi em dar um carro 0 quilômetro, um Corolla híbrido na Toyota, no valor de 170 mil, para quem me apontasse uma única obra do Bolsonaro. Aqui em Rondônia, ninguém ganhou esse carro até hoje. Então, a gente tem que ter vergonha na cara, tem que parar de ser hipócrita, demagogo. Quando o governo erra, a gente tem que vir aqui fazer meia-culpa e assumir a responsabilidade. Agora, quando o governo acerta, ainda que tivesse todo esse alvoroço, valeu a pena ou não os 27 bilhões de dólares, que equivale a mais de 150 bilhões de reais, investimento do governo chinês aqui para o povo brasileiro?
vai gerar emprego, vai gerar só coisas maravilhosas, coisas boas. Tanto é prova que os dados estão aí. Janeiro, fevereiro e março, o Brasil já aumentou o PIB em 1,3%. Muito bem. Samuel, eu posso fazer um acréscimo ao seu comentário? Sim. O ano passado, Samuel, a GWM ela chegou a 29.218 veículos vendidos no Brasil. Ela aumentou, saltou de 11.200 para 29 mil. Mais de 150%, né? Mais de 150%. Foi a que mais vendeu o ano passado no país. Inclusive tem aqui em Porto Velho também, né? Os carros elétricos, né? Que você citou aí. São bonitos, né? Tecnológicos. Eu nunca tinha andado num. Eu fiquei perplexo. O preço de um carro popular, um carro que te entrega potência, tecnologia, tudo coisa futurística. Certeza, é bonito mesmo. Chico Holanda, boa noite. Chico, a sua análise aí sobre o tema de abertura hoje. A Janja dizendo que não tem protocolo que mantenha ela quieta. Boa noite, meu amigo Cícero Moura, meu amigo aqui da direita, está bastante combativo, Moisés, os caras de paisagem aqui, o Samuel e o doutor aqui, Ramon Cujuí, Juninho, Totec da Rema, a senhora e meu senhor, razão de estar todas as noites nesse período das 21 às 22h45. Você já viu pessoa que não tem educação, saber o que é educação, saber o que é regra, saber o que é norma, saber o que uma primeira dama, qual o seu papel? Vamos lá. Primeiro, aqui o meu amigo Moisés, claramente, cirurgicamente, tá, quando ele fala que o TikTok, tá, é de um país comunista, ditador, capitalista, que é amigo do seu Lula. É capitalista ou é comunista, Chico? Tudo. Comunista, capitalista. Tá? Ele é comunista e capitalista? Também capitalista, Como que é esse comunista? Vou ler e vou aprender. Ele é um país comunista e capitalista, Chico. Aí, os caras de paisagem ficam... O capitalismo comunista ou o comunismo capitalista, 27 Chico? bilhões, realmente, 27 bilhões de investimento chinês. 27 bilhões de dólares. É muito dinheiro. Sabe quanto foi que o presidente dos Estados Unidos, tá, na viagem que ele foi em dois países só, e trouxe? No primeiro, $1 trilhão. Tá? $1 trilhão. No segundo, 680 bilhões de dólares. 1,3, ou seja, em dois países, 2 trilhões de dólares. Tá, você viu só a diferença? Quando um presidente tem respeito, um presidente tem moral, um presidente tem credibilidade no mundo, é assim que se faz. Aí fica os caras de paisagem dizendo, o Trump está sendo isolado do mundo. Puta merda, esse isolamento que foi com o Trump? Com 2 trilhões? Uma viagem só que o cara foi? Minha senhora, meu senhor. Mas os Estados Unidos não é rico, tu falou? Está quebrado os Estados Unidos? O governo da esquerda, tá? O governo da esquerda, em que o Bolsonaro e anti-Bolsonaro, o Temer fizeram, você é funcionário público, você é funcionário privado, que ganha um salário apertado, você viu, né? Você viu, esse mês agora tivemos que descontar um dia de salário seu novamente, porque em 2023, o amigo de vocês voltou novamente, porque ele defende os sindicatos, esses sindicatos milionários, bilionários que tem. Você sabe quanto representa um dia de salário do funcionário privado do Brasil? Mais de 14 bilhões de reais, que tiraram do seu bolso para pôr no sindicato. Esse sindicato que está roubando os velhinhos, esse sindicato que está passando mão peluda, como Moisés fala. Vocês têm muitos funcionários que nem sabem. Pegue seu Lorite e verifique o desconto que teve esse mês. Simplesmente. E sabe qual é a regra? Você que tem que procurar o sindicato assinar um documento de próprio punho que você não aceita descontar. Divulgação no 00. As pessoas, era o sindicato que tinha que ir a você e perguntar, você aceita descontar? Exatamente. Você assinaria, mas não, esse governo das trevas,
Esse governo que enganou o senhor e a senhora em 2022, prometendo gasolina a R$4, o dólar a 3,50, agora está metendo mais uma vez a mão no seu bolso, retornando a taxa sindical. Um assalto, um roubo àquele funcionário que já ganha pouco. Já ganha pouco. E é esse que é o presidente que defende as pessoas da classe C, D e E. Analise bem, vejam só o que esse presidente está fazendo. Aquelas pessoas que compravam aqueles $50 importado, que não pagava nada, agora paga taxa de importação, paga ICMS. Mas tu era a favor, Chico. Tu falou que prejudicava o comércio. Como é que é esse governo? O Chico mudou já. Como é que as caras de paisagem ainda têm a coragem de vir defender esse desgoverno, essa primeira-dama, uma pessoa que não tem capacidade, não tem ética, não tem moral. Esse pessoal que defende ela é misógino com a senhora brasileira, que lá fora as pessoas ficam achando que as mulheres brasileiras é tudo igual a ela. Uma pessoa que não tem educação, não tem capacidade, uma pessoa totalmente despreparada. Muito bem, vamos lá. Ó, senhores, eu espero que os senhores respeitem. Cada um vai ter um tempo extra, mas respeitem esse tempo extra, entendeu? Senão, no próximo, eu vou botar reloginho ali e vou cortar mesmo. Então, vamos se disciplinar num tempo extra, onde se coloque o raciocínio, né, nesse período de 30, 45 segundos. Vai lá, Moisés. Olha só, a senadora Damares, em 2022, fez uma denúncia que na Ilha do Marajó havia exploração sexual de mulheres e de crianças. Sabe o que aconteceu, telespectadores? O Ministério Público Federal entrou com uma ação pedindo milhões de indenização contra a senadora. Ao invés de ir investigar, entrou com uma ação contra quem estava denunciando. E aí começa a Xuxa zombou, o Ramon com o juiz zombou, todo mundo zombou da senadora. Mas a verdade, ela chega a galope. Uma cantora foi fazer um show ali gospel e lá começou a cantar na letra da música o sofrimento das crianças e das mulheres que ela vivia lá na Ilha do Marajó, que ela conhecia. Essa música explodiu. E aí a verdade veio à tona. Aquilo que a senadora tinha dito apareceu. Agora, meu povo, quantas vezes a Janja foi lá na Ilha do Marajó? Está lá as crianças sofrendo. Na música ela diz que por R$5, uma criança de 6, 7 anos de idade pega uma canoa e vai lá no barco se prostituir. E isso não dói no coração deles. Tentaram montar uma CPI, Chico. O pessoal de esquerda atrapalhou a CPI. Essa é a verdade. A Janja tem que parar de viajar para ir dançar na Índia e lá na Ilha do Marajó ver o sofrimento de perto. Vamos lá, Ramon, 45 segundos para você também. Olha, o Ministério Público processou a senadora porque ela mentiu, porque eles foram lá investigar e viram que ela mentiu. Então é isso. Segunda coisa, eu vou dizer para você novamente, e isso é sem nenhum tipo de viés. Toda vez que você vê o nome de um agressor de mulheres na mídia, você pega o nome dele, pesquisa o perfil dele na rede social e você vai encontrar alguém, Deus, pátria, família, Bolsonaro, mito. Eu não tenho o menor problema de fazer isso, porque eu já fiz várias vezes. Todas as vezes que eu vejo um agressor de mulheres, e eu vou na rede social dele para ver o que a posição dele, as ideias que ele defende, ele está lá. Né? Talvez por isso a gente consiga explicar por que Rondônia é um dos lugares onde você tem mais agressão contra as mulheres. Eu queria falar aqui da hipocrisia do Chico Holanda. Você ganha um doce se você for lá na papelaria do Chico Holanda e encontrar alguma coisa que não é fabricado na China. Né? Vai lá na papelaria Holanda, procure lá quantos made in China tem lá e ele vem fazer hipocrisia aqui. Eu quero ver ele vender produto americano na papelaria dele. Mas tem gente que acha que a gente é otário, né? Muito bem, 45 segundos, Samuel. Olha, o Pacto pela Primeira Infância requer material humano, estrutura, inteligência e coragem para enfrentar. Não precisa ir, Moisés, na Ilha de Marajó, que fica situada no estado co-irmão, no estado do Pará. Basta a gente ir ali, atrás do posto carga pesada, na BR-364, que a gente vai flagrantear nesse exato momento diversos caminhoneiros abusando sexualmente de crianças que são, na maioria das vezes, levadas pela própria mãe. Então, a hipocrisia, né, já que a grande maioria da classe política é de direita, não fazem nada por nossas crianças aqui. Nesse exato momento, nós temos apenas 5 conselheiros tutelados, 1 no distrito e 4 em conselhos, né, divididos pela Zona Norte, Sul, Centro e Zona Leste, para atender um município com mais de 8.000 quilômetros de estradas vicinais. E nesse exato momento, o carro, que é 1.0, está com o pneu careca. Nem combustível tem que pegar a autorização, requerimento lá na Secretaria de Assistência da Família.
Cadê essa turma da direita aí que faz essa defesa? Né? Ministério Público reduzido, 1 ou 2 promotores para cuidar da demanda de mais de 500 mil de pessoas. Então, acho que o cinismo da pseudo-direita extrapola a ignorância de tudo. Quem quiser flagrantear pedófilo agora, é só ir no posto de carga pesada. Aquelas centenas de caminhões que ficam ali parados nas adjacências, um percentual significativo está estuprando crianças nesse exato momento, Moisés. 45 segundos, Chico Holanda, por favor. Olha, quando você vê ladrão de celular, traficante, vendedor de cocaína, mesmo, você puxe lá. Tá? Os políticos da mão peluda também. Você vai ver. Tem um partido. E não é o da mão peluda. Você puxe lá. Você vai ver a origem, se não é da esquerda. Tá? Puxe lá. Tá? Todo esse pessoal aí, se não é da esquerda. Outra coisa. Chico, ainda tem os mamadores da Lei Rouanet. Procura de onde eles são. Exatamente. De onde são? Da esquerda, maldita. Então, esse povo aí, aquele pessoal roubou os 6 bilhões de reais repatriados. De onde que é? Da esquerda. Então... Chico Holanda, deixa eu fazer uma pergunta. Aquele presidente que pegou um apartamento triplex e pegou um sítio, você sabe que aquele presidente foi condenado, preso? Também é da esquerda. Aqueles presidentes do partido que foram presos, também é da esquerda. Vejam só, minha senhora, meu senhor, esses caras de paisagem ainda têm a coragem de vir aqui querer dar uma de moralista. Muito boa, Chico, muito bom. Outra coisa, também, essa fala do Samuel dizendo que tem criança de 6, 7 anos, é mentirosa também. É mentirosa também. Coronel Vital, olha a fala do Samuel. Ele está denunciando que tem criança de 6, 7 anos lá atrás de carga pesada, nesse momento agora, sendo estuprada. Ele confirmou agora há pouco. Eu confirmei, confirmo. Vamos lá comigo. Vamos comigo Samuel, agora, então. Inclusive, vamos comigo agora. Chama a COI, o BOP, o GAEC, todo mundo. E não vamos. faz. Então, ele também isso eu denuncio todo dia. Ele faz parte. Todo dia eu denuncio isso aí. Porque ele não denuncia. Então, Quem que essa é a esquerda, desesperada como está aí, os caras de paisagem. Esse Chico, ele tem... Muito bem, vamos lá. O Chico...